Olá, pessoal! Hoje teremos uma aula aí de língua portuguesa para o ensino fundamental da Banca Fundatec. Então, a gente tem aqui o texto, pessoal. Essa é uma prova de 2024. Eu vou ler para vocês o texto. Parceria entre universidade e empresa cria talheres assistivos no Rio Grande do Sul. Já ouviu falar em talheres assistivos? São itens desenvolvidos para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Na última semana, a Tramontina doou 440 kits do tipo à Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A instituição vai destinar os itens à Associação Parkinson do Rio Grande do Sul, aos mais de 50 participantes da pesquisa de concepção, da seleção e aos futuros voluntários de estudos do Laboratório de Análise de Movimento e Reabilitação, chamada For All. A nova linha foi criada com o apoio da própria universidade e da Zone Design, a partir de testes e avaliações de usuários, liderados pela professora Aline Pagnussati, do Departamento de Fisioterapia. A pesquisa teve 4 fases, com apoio de profissionais de diferentes áreas da saúde. O trabalho envolveu pessoas com doença de Parkinson para a coleta de informações. Os voluntários foram ouvidos sobre as principais dificuldades enfrentadas durante a alimentação. A partir dos dados obtidos, a universidade e as empresas criaram soluções para permitir aí maior acessibilidade. Foram desenvolvidos mais de 100 protótipos, segundo Marcos Grespan, diretor da Tramontina, até que se chegasse ao resultado final. Lançado no mercado em novembro de 2023, o garfo é mais longo e com um bojo mais profundo. A faca tem a ponta arredondada e a colher é mais estreita e côncava, sendo que todos são mais pesados para evitar quedas em caso de tremores. Os itens têm cabos robustos e textura criada para facilitar a pegada. Além disso, vem com estojo para que a pessoa possa levar o kit consigo. Está aí um ótimo exemplo de como a proximidade entre universidades e empresas pode trazer bons resultados. Então, pessoal, aqui a Fundatec costuma fazer o quê? Ela dá um texto ali nas questões de língua portuguesa e ela deixa aí lacunas, geralmente, ou coloca alguns símbolos para a pessoa preencher aí com o que está faltando, a letra que está faltando, ou nesse caso aqui, a palavra que está faltando, porque a banca pede daí a escrita correta. Então, ela está pedindo aqui para preencher as lacunas aqui no texto, vocês vão ver isso nas questões, o que a banca está pedindo. Mas como eu não consigo voltar no texto, quando eu passar para frente aqui para as questões, então eu já vou mostrar para vocês. Aqui, então, a gente tem a palavra concepção. Então, a gente vai preencher aqui a lacuna com a letra C. E aqui a gente tem a palavra pesados, que a gente vai preencher aqui a lacuna com a letra S. Deixa eu só apagar aqui. Aqui é a letra S. Tentar fazer maior aqui. E aqui é a palavra acessibilidade, beleza? Então, é muito comum a banca Fundatec deixar lacunas no texto. Alguns textos a banca coloca símbolos assim, que ela pede o sinal de pontuação. Então, isso é
aí uma característica dessa banca, beleza? Eu vou mostrar para vocês as questões agora, como a banca cobra isso. Por exemplo, aqui, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas pontilhadas nas linhas 5 e 17. Então, são as palavras ali que eu mostrei para vocês, que é concepção, que a gente escreve ali concepção, assim. E pesados. Essas eram aí as duas palavras do texto que estava pedindo ali para preencher a lacuna. Então, pessoal, na língua portuguesa a gente tem algumas regras aí para o emprego do C, C cedilha, S, Z, mas assim, como a nossa língua portuguesa é muito conteúdo, é muito extensa, tem muitas regras e tem muitas exceções também, o que eu aconselho vocês é ao longo aí dos estudos de vocês conseguirem resolver o máximo de questões que vocês conseguirem, porque isso vai ajudar vocês a terem aí uma familiaridade melhor com as palavras, com a escrita das palavras, e isso ajuda muito. Porque lembrar das regras na hora da prova é um pouco complicado, porque são infinitas, né? Vocês sabem que são muitas regras para a língua portuguesa. Por exemplo, aqui, a gente tem uma regra que a letra S, ela assume aí a pronúncia de Z, com som de Z, quando ela aparece no meio aí de palavras em posição intervocálica, ou seja, entre duas vogais. Aqui na palavra pesados, o S, ele tem esse som de Z, e ele está aqui entre vogais. E também vem aí do verbo pesar, que já é um verbo escrito com a letra S. Então, a gente sabe aqui que essa regra se encaixa aqui na palavra pesados, mas há exceções aí na língua portuguesa. Então, como é difícil lembrar as regras na hora da prova, se vocês conhecerem a escrita da palavra, vai ajudar muito mais vocês aí na hora da prova, beleza? E a gente só consegue ter essa familiaridade com a escrita, com a ortografia, se a gente praticar, beleza, pessoal? Então, eu acredito assim que seja a forma mais rápida, prática e fácil de vocês conseguirem, porque geralmente é comum, quando a gente vai escrever uma palavra, a gente fica em dúvida, essa palavra é com S ou é com Z, é com 2 S's, como que escreve mesmo essa palavra, eu não me lembro. Então, é comum a gente ter aí essas dúvidas na hora de escrever as palavras. Por isso que quanto mais leitura, quanto mais questões vocês fizerem, como isso cai muito aí nas provas da Banca Fundatec, essa prática aí vai ajudar vocês a conseguirem aí ter uma maior familiaridade com as palavras para vocês conseguirem assinalar ali a alternativa correta. A mesma coisa, pessoal, aqui quando a gente utiliza aqui a letra C, né? Por exemplo, a gente tem nas nossas sílabas K, C, Si, Co, Cu. Então, sempre que a gente usa o C com o som de S, que é o som de S, ele vai ser acompanhado aí ou da vogal E ou da vogal I. Então, C ou Si.
E também essa palavra concepção, ela é uma palavra de origem latina, então vocês conhecerem a origem da palavra ali, a formação da palavra, também vai ajudar vocês muito aí na hora da prova, para vocês selecionarem ali, preencherem as lacunas, porque é muito comum cair isso aí nas provas da Banca Fundatec, beleza? Então, a gente tem aqui com C, aqui, concepção, e a gente tem a palavra pesados, que é com S. O que pode confundir aqui em pesados, pessoal, é, por exemplo, o som da letra S aqui, que tem o som de Z. Então, pesados, talvez pode ocorrer aí de terem alguma dúvida por causa do som do Z. Mas então, vocês já sabem que o S aqui sozinho entre vogais, ele tem o som de Z. Então, a gente tem aqui a palavra pesados, que vem do verbo pesar também, e continua como ele é o verbo pesar, e a gente tem aqui pesados, ele vai continuar com um S só, beleza? E o S com som de Z. Então, a gente tem aqui a alternativa letra D, que a gente preencheu ali com o C e com o S. Aqui na questão 2, pessoal, o que eu falei para vocês, olha, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna na linha 14, que é a palavra acessibilidade. Como a palavra acessibilidade, ela vem de acesso, ela vem da palavra, acesso. Se vocês conseguirem lembrar na hora da prova, ou vocês lembrarem da palavra, da origem da palavra, da formação da palavra, se vocês conseguirem ter essa memória, isso vai ajudar vocês também na hora de selecionar ali a ortografia correta da palavra. Então, acessibilidade, que vem de acesso, acesso a gente escreve A, com C e o E, né? Acesso, e 2 S e O. Então, eu sei que acessibilidade, eu só vou continuar aqui, ó. Acessibilidade. Então, aqui eu tenho, olha, acessibilidade, ela se escreve assim. Eu tenho aqui a alternativa correta, a letra B. Se no dia da prova vocês não lembrarem, pessoal, da escrita correta de alguma obra, então vocês tentam aí, tentam pensar na escrita da palavra pelas regras, pelo som, observe o som das palavras, pela origem daquela palavra, pelo radical dela, né, a formação mesmo da palavra. Então, são várias formas aí de vocês tentarem lembrar a escrita correta e a ortografia correta da palavra, beleza? O ideal seria que nós soubéssemos a ortografia correta de todas as palavras, mas isso é difícil. Isso, às vezes, no cotidiano, a gente vai escrever uma palavra que a gente não usa ela todos os dias, não costuma utilizar essa palavra todos os dias. Agora também, com aqueles corretores automáticos, a gente vai escrever uma palavra, ele corrige automaticamente, a gente só clica ali e envia a palavra. Então, essa prática da leitura, da escrita, é o que vai ajudar vocês aí na prova. E vocês conseguem isso como? Fazendo as questões. Fazer aí muitas questões da banca, beleza? Então, a gente tem também questões na Banca Fundatec, que são questões de interpretação textual. Então, vamos lá, pessoal. Segundo o texto, quantos kits de talheres assistivos foram doados pela Tramontina?
Então, eu até grifei lá no texto para vocês que foram aí mais de 400, né? Se eu não me engano, 410. Mas, não vou lembrar agora, mas foram mais de 400 talheres. Essas questões de interpretação textual, elas sempre vão começar assim. Por exemplo, segundo o texto, de acordo com o texto, conforme o texto. Então, quando vocês virem questões assim, vocês já sabem que são questões de interpretação textual e a resposta dessas questões, elas estarão lá no texto. Então, se precisar, pessoal, vocês leram ali o texto, mas na hora de responder a questão, vocês ficaram com dúvidas, então vocês vão voltar lá no texto e vão procurar quantos talheres foram doados. Aí vocês vão marcar a alternativa correta, beleza? Aqui outra questão também de interpretação textual. Segundo o texto, a Tramontina doou kits de talheres para uma universidade, né? Ela doou ali, foi para a Universidade Federal ali. Também, se vocês tiverem dúvidas, vocês voltem lá no texto e confirmem, beleza, pessoal? São questões de interpretação textual. Então, para responder essas questões, vocês têm que ler atentamente o texto e todas as respostas aí, as afirmações estarão lá no texto para vocês confirmarem aí. Não fiquem com dúvidas, porque um ponto, pessoal, uma questão, um ponto faz muita diferença, tá? Aqui, considerando o fragmento com apoio de profissionais de diferentes áreas da saúde, o trabalho envolveu pessoas com doença de Parkinson para a coleta de informações. Esse trecho aqui foi retirado do texto. Aí ele pede, é correto afirmar que o estudo teve uma abordagem interdisciplinar? A coleta de informações foi feita exclusivamente por profissionais da saúde? Aqui não, né, pessoal? Porque lá no texto eles dizem que a coleta de informações foi realizada aí por diversos profissionais. Então, não foram apenas profissionais ou exclusivamente profissionais da saúde. A pesquisa excluiu pessoas com doença de Parkinson? Não, pelo contrário, incluiu, né? Então, observem muito, pessoal, as alternativas, façam a leitura atentamente. O trabalho se concentrou apenas no que já se sabia sobre a doença? Não, eles fizeram ali uma pesquisa, coleta de dados, eles colheram informações. Então, não foi apenas aí no que já se sabia. Os profissionais de saúde não foram relevantes para o processo? Pelo contrário, né, pessoal? Os profissionais de saúde, eles são aí importantíssimos, principalmente em pesquisas relacionadas aí à acessibilidade, a promover aí melhoras, né, para as pessoas com deficiência. E nesse caso, né, pessoas com a doença de Parkinson. Então, pessoal, a alternativa correta aqui é a letra A. Vocês podem, em questões de interpretação como essa, vocês podem eliminando as alternativas. Igual aqui, a gente sabe que a coleta de informações não foi feita exclusivamente por profissionais de saúde, foi feita aí por diversos profissionais. Então, ele teve uma abordagem interdisciplinar. Interdisciplinar quer dizer ali por várias disciplinas, várias áreas da ciência ali que participaram da pesquisa. Então, ele teve ali uma abordagem interdisciplinar, não foi exclusiva aí de profissionais da saúde. Então, vocês descartam. A pesquisa excluiu pessoas com doença de Parkinson? Não, então vocês descartam. O trabalho se concentrou no que já se sabia? Não, vocês descartam. Os profissionais de saúde não foram relevantes? Pelo contrário, eles foram relevantes. Então, vocês descartam. Descartar as alternativas aí é uma forma de vocês conseguirem resolver aí com mais
precisão as questões. Por quê? Se vocês ficarem em dúvida, por exemplo, ficou em dúvida entre uma alternativa e outra, mas vocês conseguiram eliminar ali 3 alternativas que vocês têm certeza que não é, isso ajuda muito ali para vocês escolherem entre as alternativas ali que vocês consideram, beleza, pessoal? Segundo o texto, em comparação ao garfo utilizado comumente, o garfo assistivo, ele é, pessoal, mais longo, diz o texto, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês voltem lá no texto, mas são questões de interpretação textual. Então, se vocês tiverem alguma dúvida para responder, é só voltar no texto que a resposta vai estar lá, beleza? Segundo o texto, olha, mais uma. Segundo o texto, em comparação à colher utilizada comumente, a colher assistiva ela é mais estreita. Isso segundo o texto, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, vocês voltam lá no texto. Então, vocês observem o que a banca está perguntando, beleza? Essa questão aqui, pessoal, é muito comum aí, ela despenca nas provas de ensino fundamental da banca Fundatec. Qual é o sinônimo aí, que é uma palavra com sentido similar, de robustos? A banca, pessoal, ela já colocou aqui que sinônimo é uma palavra de sentido similar. Então, isso ajuda muito aí os candidatos a resolverem a questão, porque ela já explica aqui que sinônimo é uma palavra de sentido similar. Olha só, isso vai ajudar muito vocês, mas se não tiver isso aqui na hora da prova de vocês, saibam aí que sinônimo é uma palavra aí com sentido similar. Então, sinônimo de robusto, robusto, pessoal, quer dizer o quê? Resistente, algo incorporado, resistente. Então, aqui, robusto, a gente tem o sinônimo dele, que é uma palavra com sentido similar, que é resistentes, beleza? Não é maleável, não é macio, não é fraco, pelo contrário, né? É resistente, beleza? E também o antônimo, olha, essa questão aqui, ela já está pedindo o antônimo, que é uma palavra com sentido oposto, sentido contrário. Então, ela pergunta qual é o antônimo, palavra de sentido oposto, de facilitar. Aqui, pessoal, a gente tem várias palavras que são semelhantes a facilitar, olha. Facilitar, ajudar, beneficiar, colaborar, contribuir. A única aqui que tem o sentido oposto, sentido contrário, é complicar. Então, se eu quero facilitar, eu não quero complicar, né? Porque se complicar aí não vai facilitar nada. Então, a nossa alternativa aqui é complicar. Antônimo é uma palavra com sentido oposto. Se a banca não colocar para vocês, então vocês já sabem. Sinônimo é o sentido semelhante e antônimo é o sentido oposto, sentido contrário, beleza? Essa questão também a banca pede bastante, pessoal. Qual é a separação silábica da palavra participantes? Essa é uma questão que a banca pede muito nas provas de ensino fundamental. Então, você vai separar ali par. Pessoal, vocês podem fazer assim na prova de vocês, tá? Par, ti, si, pan, tes. Não fiquem com vergonha na hora da prova. Se aparecer a palavra ali, vocês fazem isso. Por exemplo, aqui a palavra separação. Separação. Silábica. Si-la-bi-ca. Na hora da prova, façam isso.
declarem a palavra aí, não muito alto, né, para não atrapalhar ninguém, mas ou em pensamento, ou vocês falem baixinho ali com vocês mesmos, mas não deixem de fazer isso, porque se vocês fizerem isso, declararem a palavra aí pausadamente, vocês vão conseguir fazer a separação correta aí das sílabas. Participantes. Participantes. Tem algumas regras de separação silábica que eu vou trazer para vocês no próximo vídeo e vou mostrar para vocês também, tá? Mas aqui a nossa alternativa correta é a letra A. Beleza, pessoal? Qual é a sílaba tônica da palavra departamento? Então, aqui a mesma coisa, pessoal. A sílaba tônica é a sílaba mais forte. A banca já até colocou aqui que é a sílaba mais forte. Então, qual sílaba aqui, ela tem um som mais forte? Olha, eu vou declarar para vocês essa palavra. Departamento. Eu não falo departamo, eu não falo departamento, eu não falo departamento, eu falo departamento. Então, a que tem aqui o som mais forte, a tonalidade aí mais forte é a palavra aqui, a sílaba men, beleza? Então, departamento. Beleza, pessoal? Então, a gente tem aqui a nossa alternativa, a letra D. Então, se a banca pedir para vocês, sabe, mesmo que vocês não saibam ali ou fiquem em dúvida na hora da prova, tentam refletir na palavra, declarar a palavra para vocês mesmos, nem que seja em pensamento mesmo, para vocês conseguirem ali assinalar a alternativa correta, pessoal. Não façam uma prova correndo, principalmente porque muitas provas da Banca Fundatec, do ensino fundamental, a maioria das provas tem de 10 a 15 questões de língua portuguesa. Então, são muitas questões, pessoal. E para passar em concurso aí, um ponto faz muita diferença. Então, vocês levem a sério a prova de língua portuguesa para vocês conseguirem aí tirarem uma boa nota, fazerem uma boa pontuação aí para vocês conseguirem a vaga de vocês, beleza? Aqui na 12, pessoal, considerando o fragmento, os voluntários foram ouvidos sobre as principais dificuldades enfrentadas durante a alimentação. Retirado do texto, né? O fragmento, ele pergunta assim: qual palavra é um substantivo? O substantivo, pessoal, ele é a classe gramatical aí que serve para nomear seres, objetos, ações, lugares, estados, qualidades, entre outros. Então, a gente tem os substantivos, tem substantivo concreto, substantivo abstrato, substantivo comum, substantivo composto. Lá no material em PDF tem tudo isso lá para vocês, todas essas informações. É bastante conteúdo sobre as classes gramaticais. Só que assim, pessoal, o substantivo, o que vocês vão pensar? Como ele é para nomear, além de nomear, o substantivo ele pode ser aí acompanhado na frente do substantivo do artigo. Então, se eu digo a menina, isso ajuda muito, pessoal. Se vocês tiverem dúvida de algum nome e vocês colocam um artigo na frente, ajuda muito a identificar o substantivo. Por exemplo, aqui, a menina. Então, eu tenho aqui o substantivo menina e tenho o artigo aqui, a, beleza? Que é o artigo que acompanha aí o meu substantivo.
que ajuda aí a identificar o gênero, se é feminino ou masculino, se é singular ou plural, beleza, pessoal? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a palavra alimentação. Alimentação é um substantivo. E eu tenho aqui o artigo a alimentação, beleza? Nesse caso aqui, desse fragmento do texto, a gente tem aqui nas alternativas, ele está pedindo para assinalar qual dessas palavras é um substantivo. Então, a gente tem aqui voluntários. Voluntários são o nome, né, que a gente dá às pessoas que ajudam ali numa pesquisa, num projeto, em ações. Então, voluntários é o nome que a gente dá aí para as pessoas que realizam esse trabalho aí de forma gratuita, assistencial. Então, a gente tem aqui voluntários, que é o substantivo, e observe, a gente tem aqui na frente o artigo aqui, os, que ele está no masculino e ele está no plural, os voluntários. Então, perceber o artigo vai ajudar vocês a identificarem melhor o substantivo, caso vocês tenham dúvidas, tá, pessoal? Aqui nesse caso, a gente tem as alternativas os, que é um artigo, voluntários, as, que é um artigo também, sobre principais. A gente tem aqui o nosso substantivo aqui, voluntários, beleza? Aqui na alternativa 13, pessoal, os itens têm cabos robustos e textura criada para facilitar a pegada. Qual palavra é uma preposição? A preposição é a palavra que tem a função de conectivo, então ela pode ser usada para ligar um termo a outro. Então a gente tem a preposição, por exemplo, preposição de, a preposição com. Eles são palavras aí utilizadas com a função de conectivo. Também lá no material em PDF tem lá os exemplos, tem o conceito bem explicadinho lá para vocês. Eu coloquei aqui o conceito para vocês saberem e lembrarem mesmo o que é, tá? Então, a gente tem aí, aqui nesse caso, a gente tem nas alternativas, né? Os itens têm cabos robustos e a textura criada para facilitar a pegada. Aqui nas alternativas, a nossa preposição aqui é para. Mas é bom vocês conhecerem, pessoal, porque isso é muito comum de aparecer aí nas provas da Fundatec. É comum a banca perguntar qual palavra é um adjetivo, qual palavra é um advérbio, qual palavra é um substantivo, qual palavra é um pronome. A banca costuma perguntar muito isso, então é bom vocês treinarem, beleza? Mas as preposições aí que mais aparecem é para, com, de, beleza? Aqui na alternativa 14, no trecho, além disso, vem com estojo para que a pessoa possa levar o kit consigo. Retirada do texto, qual palavra é um pronome? Olha, ele está perguntando aqui já o pronome. Os pronomes, pessoal, são palavras que indicam aí as pessoas do discurso, posse e posições. Elas acompanham ou substituem aí os substantivos. Por exemplo, se eu disser assim, a menina chorou e o pai deu a ela um doce, eu utilizo o pronome ela para se referir à menina, se referir ali à pessoa, a menina, e também para não repetir, né? Não dizer a menina chorou e o pai deu à menina um doce. Então, eu utilizo o pronome ela. O pronome, ele é um pouco mais fácil aí de identificar nas orações, porque daí vocês vão
perceber aí qual palavra está substituindo ali, está sendo usada para se referir à pessoa. A gente tem também os pronomes meu, teu, nosso, vosso, consigo, contigo, ela, ele. É diverso, pessoal, tem muitos. Então, lá no material em PDF tem tudo lá bem explicadinho para vocês. Nesse caso aqui, a gente tem a palavra aqui, que é um pronome, a palavra consigo. Então, a gente tem o pronome consigo aqui, que se refere, né? Eu posso dizer aqui, vem com estojo para que a pessoa possa levar o kit. Levar o kit com a pessoa, né? Então, levar o kit com ela, levar o kit consigo, beleza? Então, o pronome aqui consigo, ele está se referindo aqui à pessoa, beleza, pessoal? Então, a gente tem aqui a nossa alternativa, letra E. Então, pessoal, para responder as questões de língua portuguesa, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem buscar lá no material em PDF, ou vocês podem também me perguntar, mas não fiquem com dúvidas, não fiquem com medo de não conseguir, porque vocês vão conseguir. Quanto mais vocês treinarem, quanto mais questões vocês fizerem, melhor aí vocês vão ficar para resolver toda a prova de língua portuguesa, beleza? Vocês vão ficar aí treinados para a prova, pessoal. O importante é não desanimar, não desistir e treinar bastante, beleza?